Neste estudo, vamos explorar o nascimento de João Batista, conforme descrito no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Já vimos como o anúncio divino foi feito a Zacarias, pai de João, e agora veremos como sua esposa Isabel concebeu milagrosamente. Vamos refletir sobre como João foi chamado para ser um precursor de Jesus. Além disso, analisaremos o cântico de Zacarias e como ele profetizou a respeito do Messias que estava por vir. Acompanhe conosco essa história emocionante e descubra como ela pode nos inspirar em nossa própria jornada de fé. Olá, eu sou Wellington Lima e agora nós vamos tratar do nascimento, infância e propósito para o futuro de João Batista. Isso aconteceu na Judéia em torno de 5 a.C. Nós vamos tratar do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 57. E completou-se a Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Lucas conta o nascimento de João Batista com riqueza de detalhes, mostrando assim que ele foi uma pessoa muito importante nos acontecimentos relacionados com a vida do reino de Deus. O anjo Gabriel é o primeiro a falar sobre a grandeza de João. Depois, Zacarias fala sobre a importância de seu filho, João, nos versículos 76 a 77, que nós vamos ver mais à frente. Mais tarde, Jesus vai dizer que João Batista foi o maior homem que já havia nascido. Nós vamos ver isso lá na frente, em Lucas capítulo 7, versículo 28. Eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres, ninguém há maior que João. Versículo 58. Os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor havia feito a ela grande misericórdia, e alegraram-se com ela. As palavras implicam que as pessoas ouviram algo sobre a visão no templo e sobre o que havia sido anunciado da futura grandeza da criança que nasceu. Este certamente não era um favor divino comum, que, fora do curso da natureza, uma mulher estéril, em uma idade muito avançada, tenha gerado um filho. Os vizinhos costumavam participar de celebrações, e o nascimento e a circuncisão de um filho na casa da família eram tais ocasiões. A tradição judaica sugere que os convidados se reunissem todas as noites, desde o nascimento de um menino até a circuncisão. Alegrar-se com aqueles a quem Deus favoreceu e parabenizá-los pelas vantagens que ele lhes concedeu é um dever que a humanidade, a caridade e a religião nos exigem que cumpramos. Esses vizinhos e parentes viram que Deus havia ampliado sua misericórdia para com Isabel e reconheceram sua mão na obra. Deus é o dispensador de todo bem. Ele distribui seus favores em misericórdia, julgamento e justiça. Versículo 59. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e o chamavam Zacarias, do nome do seu pai. Este era um dia em que era necessário circuncidar as crianças. A cerimônia da circuncisão era um evento importante para a família de um menino judeu. Deus ordenou a circuncisão quando estava começando a formar sua nação sagrada, e ele a reafirmou por meio de Moisés. Essa cerimônia era um momento de alegria quando amigos e familiares recebiam o fato do bebê se tornar parte da nação e aliança de Deus. O nome da criança era comumente dado no momento da circuncisão, e era comum dar ao filho mais velho o nome do pai. Versículo 60. E a sua mãe respondeu: Não, porém será chamado João. É incerto se Isabel falou isso por inspiração, mas quando Zacarias viu o castigo infligido a ele por sua incredulidade, ele provavelmente informou sua esposa, escrevendo o que o anjo tinha ordenado a respeito do nome. Será chamado João, do hebreu que significa a graça ou a misericórdia de Jeová. Assim chamado porque João deveria ir adiante e proclamar o Deus de toda graça, e a misericórdia concedida por ele ao mundo perdido. Versículo 61. E disseram-lhe: Ninguém há entre os teus parentes que se chame desse nome. As tribos e famílias judias eram mantidas distintas. Para fazer isso e para evitar confusão em suas tabelas genealógicas, eles provavelmente davam apenas os nomes que foram encontrados entre os seus antepassados. Parece ser por conta disso que os vizinhos e parentes se opuseram ao nome que não existia antes em nenhum ramo da família. O fato de Isabel não ter seguido os costumes, ao colocar em seu filho um nome que ninguém possuía em sua parentela, mostra a obediência dela e seu marido ao Senhor, que anunciaram previamente o nome a ser posto na criança Zacarias, como vimos em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz um filho e lhe porás o nome de João. Versículo 62. E perguntaram por gestos ao seu pai como queria que lhe chamassem. Parece provável, quase de fato certo, que Zacarias estava privado do poder de ouvir e de falar. As crianças eram muitas vezes nomeadas por avós e por vezes por pais. O pai, em vez da mãe, tinha a palavra final sobre o assunto. Versículo 63. Ele pediu uma tábua e escreveu: O seu nome é João. E todos se surpreenderam. A tábua indicada por essa palavra era geralmente feita de madeira e coberta com cera. Os antigos costumavam escrever nessas tábuas, pois não tinham uso do papel.
O instrumento usado para escrever era uma caneta ou estilete de ferro, pela qual eles marcavam na cera que cobria a tábua. Seu nome é João. Há algo enfático no uso do tempo presente. Não era uma questão a ser discutida. O nome já havia sido dado. A importância de nomes destaca-se em toda a Bíblia. No começo da nova dispensação, vemos o nome de Zacarias, que significa Deus lembra-se da sua aliança, de Isabel, que significa Deus é fiel, e de João, que significa Deus é misericordioso. E todos se surpreenderam. Isso fortalece a versão sobre a surdez anterior de Zacarias. Não teria havido nenhum motivo de admiração se ele tivesse ouvido a discussão. Foi a coincidência que o surpreendeu, e não o nome dado. Versículo 64. E logo a sua boca se abriu, e a sua língua se soltou, e voltou a falar, louvando a Deus. Deus coloca a honra no nascimento do seu profeta, restaurando a fala para seu pai. Pois não pode haver dúvidas de que esse benefício foi adiado até aquele dia, com o objetivo expresso e planejado de fixar os olhos dos homens sobre João. Zacarias falou, abençoando a Deus, não apenas com o propósito de testemunhar sua gratidão, mas para informar seus parentes e vizinhos que este castigo havia sido infligido a ele porque tinha sido muito lento para crer. Assim, tornou-se universalmente conhecido que o nascimento da criança não foi um evento acidental ou comum, mas foi prometido por um anúncio do céu. Com verdadeira gratidão, Zacarias louvou a Deus pelo nascimento de um filho e por sua restauração das bênçãos da fala. Versículo 65. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia, todas essas coisas foram divulgadas. A palavra temor muitas vezes denota reverência religiosa. As circunstâncias notáveis que acompanharam o nascimento de João e o fato de Zacarias ter sido repentinamente restaurada a fala, os convenceram de que Deus estava ali e encheram suas mentes com admiração e veneração. Toda a região montanhosa. Disseminação gradual dos eventos da vizinhança imediata para o mais amplo território da qual ela fazia parte. Todas essas coisas foram divulgadas. Talvez Lucas soubesse dos fatos conversando com alguma das pessoas que moravam na região montanhosa. Versículo 66. E todos que ouviam guardavam em seus corações, dizendo: Quem será este menino? Pois também a mão do Senhor estava com ele. Como houve tantas coisas extraordinárias em sua concepção e nascimento, certamente Deus o projetou para algum propósito extraordinário. Essas coisas eles colocavam em seus corações, esperando pacientemente para ver o que Deus iria fazer através desse menino. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Foi dotado de uma medida mais do que comum do Espírito de Deus, iluminando sobrenaturalmente sua mente no conhecimento das coisas divinas, e até mesmo de eventos futuros. Deus não somente o perdoou por sua incredulidade e desconfiança, livrando-o da punição, mas, como em sua abundante graça e misericórdia para com os crentes, ele o encheu com espírito de sabedoria e revelação, que ele poderia falar com seu louvor e para a instrução e edificação da humanidade. E profetizou, dizendo: Das coisas imediatamente a seguir, que provaram a realização das promessas de Deus feitas a Abraão e aos outros patriarcas e profetas, concernentes à redenção e salvação do povo de Deus pelo Messias. Zacarias fala não só do que Deus já havia feito, mas também do que ele estava prestes a fazer, a fim de salvar o mundo perdido. É interessante notar que Zacarias fala principalmente de Cristo, de João apenas, por assim dizer, incidentalmente. Profetizou. Essa palavra não se aplica exclusivamente à predição do futuro, mas pode se referir também à transmissão da mensagem de Deus aos homens, quer se relacione com o passado, o presente ou o futuro, da mesma forma que o ensino e a pregação do Evangelho. Versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Todo o hino é, como Magnificar, de caráter predominantemente hebraico. Quase todas as frases têm contraparte nos livros de Salmos ou dos profetas. Zacarias começa com ações de graça e, no arrebatamento do espírito profético, descreve o cumprimento da redenção anteriormente prometida em Cristo, da qual dependia a segurança e a prosperidade da igreja. Zacarias louvou a Deus com suas primeiras palavras após meses em silêncio. Em uma música que muitas vezes é chamada de Benedictus, por causa das primeiras palavras na tradução latina dessa passagem, Zacarias profetizou a vinda de um Salvador que redimiria seu povo e prediz que seu filho João prepararia o caminho do Messias. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Não é de admirar que Zacarias louvasse a Deus. O Messias viria em sua vida, e seu filho havia sido escolhido para pavimentar o caminho. Bendito seja o Senhor Deus. Isso ocorre no louvor do Antigo Testamento e tornou-se uma oração inicial padrão para as bênçãos dos judeus, como vemos no Salmos 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, para todos sempre. Amém e amém. Entre outras passagens. Senhor, Deus de Israel, que também é o Deus dos espíritos de toda a carne. Mas Zacarias, falando da obra da redenção, o chama apenas de Deus de Israel, porque para Israel as profecias, promessas e tipo de redenção até então foram dadas.
e a eles as primeiras ofertas e propostas deveriam ser feitas. Israel, como povo escolhido, era um tipo de povo de Deus a ser chamado de todas as nações e épocas, a quem Deus tinha um olhar particularmente ao enviar o Salvador. Lucas, embora gentio, relaciona o ponto central da mensagem como Deus do Velho Testamento. Porque visitou. Uma expressão metafórica, significando para mostrar-lhes grande favor. É tirada do costume dos príncipes, que visitam as províncias do seu reino, a fim de corrigir queixas e para conferir benefícios. Os grandes benefícios que se acumulam para o povo de Deus da visitação da qual Zacarias fala aqui é a sua redenção ou libertação de todos os seus inimigos espirituais, pela vinda do Messias, o chifre da salvação, isto é, o poder que opera e traz a salvação. Redimiu, isto é, estava prestes a resgatar, ou havia prometido que ele resgataria. Isso foi dito sob a crença de que o Messias, o Redentor, estava prestes a aparecer e certamente realizaria seu trabalho. A tradução literal dessa passagem é: ele fez um resgate para o seu povo. Um resgate era o preço pago para entregar um cativo capturado na guerra. A é um prisioneiro preso por guerra por B. B tem o direito de detê-lo como prisioneiro pelas leis de guerra. Mas C oferece a B um preço se ele libertar A e permitir que ele seja livre. O preço que ele paga, que deve ser satisfatório para B, isto é, ser uma boa razão para B libertá-lo, é chamado de preço ao resgate. Homens são pecadores. Eles estão sujeitos a somente punição pela lei. A lei é santa, e Deus, como governador justo, deve ver que a lei é honrada e que os maus são punidos. Mas se algo puder ser feito que tenha o mesmo bom efeito que o castigo do pecador, ou que seja equivalente para Deus, ou seja de igual valor para o universo, Deus poderá libertá-lo constantemente. Se Deus pode mostrar o mesmo ódio ao pecado e impedir outros de pecar, e garantir a pureza do pecador, o pecador pode ser libertado. O que quer dizer que realize isso é chamado de resgate, porque é, aos olhos de Deus, uma razão suficiente para o pecador não ser punido. É equivalente aos seus sofrimentos, e Deus está satisfeito. O sangue de Jesus, isto é, sua morte no lugar dos pecadores, constitui um resgate. Está em seu lugar. É para eles. É equivalente ao seu castigo. Não é por si só um castigo, pois sempre se supõe um crime pessoal, mas é o que Deus tem o prazer de aceitar no lugar dos sofrimentos eternos do pecador. Então Deus deu a seu Filho por resgate para mostrar seu amor, sua consideração pela justiça e sua vontade de salvar as pessoas. E seu Filho, em sua morte, foi um resgate, como ele é frequentemente chamado no Novo Testamento. Como exemplo, vemos em Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. E em várias outras passagens. Versículo 69. E nos levantou uma poderosa salvação na casa do seu servo Davi. Ou um poderoso Salvador. É uma referência ao nascimento de Jesus e não ao de Jó. Literalmente, ele levantou um chifre de salvação. O simbolismo do chifre é usado pelo representante da casa de Davi e corresponde ao ungido da outra parte do verso. Originou, obviamente, na impressão feita pelo chifre do touro ou veado como símbolos de força. A palavra salvação, conectada aqui com a palavra chifre, significa que essa força, ou este poder redentor, foi capaz de salvar. Na casa de seu servo Davi, ou na família. Em Lucas, capítulo 1, versículo 32, nós vimos: será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu ancestral. O anjo afirma que Maria era da família de Davi. E Zacarias, que pela natureza do seu ofício, deve estar bem familiarizado com as tabelas genealógicas públicas, atesta a mesma coisa. Esta é uma questão de importância considerável, porque mostra a verdade de todas as declarações proféticas, que afirmam uniformemente que o Messias deveria vir da família e sentar-se no trono de Davi. Versículo 70. Como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo. Como Zacarias diz que não pode haver dúvidas sobre a salvação que é trazida por Cristo, ele chama como testemunhas todos os profetas, embora tenham sido levantados em épocas diferentes. É de atentar que a salvação seja esperada somente de Cristo. Assim, Zacarias celebra a verdade e fidelidade de Deus, em executar e cumprir o que ele prometeu anteriormente. Seu objetivo era chamar a atenção dos crentes para as antigas previsões, para que eles pudessem abraçar com maior certeza e alegria a salvação oferecida a eles, da qual os profetas desde o princípio haviam testificado. Quando Cristo foi embasado com os testemunhos de todos os profetas, nossa fé nele repousa sobre um fundamento verdadeiramente sólido. Zacarias chama de profetas santos para assegurar que suas palavras maior autoridade e reverência. Versículo 71. Que nos livraria dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. À primeira vista, parece que a libertação trazida por Cristo seria nacional e política, mas o resto do Cântico e o Novo Testamento apresentam essa libertação em um sentido espiritual. Zacarias aqui reflete o Salmo 106, versículo 10. E os livrou das mãos daquele que os odiava, e os resgatou das mãos do inimigo.
que no contexto se aplica a Deus redimindo seu povo do Egito. Zacarias explica mais claramente o poder e o ofício de Cristo e declara mais plenamente o propósito para o qual o chifre da salvação foi levantado, que os crentes podem obter salvação de seus inimigos. Inquestionavelmente, Zacarias estava bem ciente de que a principal guerra da Igreja de Deus não é com carne e sangue, mas com Satanás e com todo o seu armamento, pela qual ele trabalha para realizar nossa ruína eterna. Versículo 72. Para manifestar misericórdia aos nossos ancestrais e se lembrar do seu santo pacto. Aqui se aponta novamente a fonte da qual flui a redenção, a misericórdia e a graça. Zacarias fala da misericórdia que estava recebendo como se estendendo aos ancestrais que estavam mortos e que igualmente compartilhavam seus resultados. Daí resulta que a graça e o poder de Cristo não estão confinados pelos estreitos limites dessa vida que se esvai, mas são eternos, que eles não são terminados pela morte da carne, pois a alma sobrevive à morte do corpo, e a destruição da carne é seguida pela ressurreição. Como nem Abraão, nem nenhum dos santos conseguiram a salvação para si mesmo por seu próprio poder ou mérito, assim também para todos os crentes, vivos ou mortos, a mesma salvação foi exibida somente em Cristo. Santo Pacto. Aliança de Deus. Zacarias atribui a razão pela qual Deus teve o prazer de salvar seu povo. Foi porque, estando consciente da sua promessa, ele mostrou sua misericórdia. Diz que ele tem lembrança de sua aliança, porque pode parecer que houve esquecimento durante aquele longo prazo, em que ele permitiu que seu povo definhasse sob o peso de calamidades muito pesadas. Primeiro, Deus foi movido por pura misericórdia para fazer um pacto com os pais. Em segundo lugar, ele ligou a salvação dos seus homens com sua própria palavra. Em terceiro, ele expôs em Cristo todas as bênçãos, de modo a ratificar todas as suas promessas. Como, de fato, a sua verdade só é confirmada como vemos o seu cumprimento em Cristo. O perdão dos pecados é prometido no pacto, mas está no sangue de Cristo. A justiça é prometida, mas é oferecida pela expiação de Cristo. A vida é prometida, mas deve ser buscada somente na morte e ressurreição de Cristo. Versículo 73. Do juramento que fez Abraão, nosso ancestral. Esse juramento é registrado em Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que enquanto fizeste isso, e não me recusaste teu filho, teu único, certamente te abençoarei e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na beira do mar. A tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Foi um juramento em que Deus jurou por si mesmo, por não haver ninguém superior por quem jurar, que ele certamente abençoaria Abraão e sua posteridade. Essa promessa seria agora totalmente cumprida pela vida do Messias. Versículo 74. De nos conceder que, libertos da mão dos inimigos, os serviríamos sem temor. Seu propósito era que, sendo redimidos, eles podem dedicar e consagrar-se inteiramente ao autor da sua salvação. Como a causa eficiente da salvação humana foi a imerecida bondade de Deus, sua causa final é que, por uma vida piedosa e santa, os homens glorifiquem seu nome. Libertos daquele espírito de escravidão, conforme vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pois não recebeste o espírito de escravidão para voltardes ao medo, mas recebeste o espírito de adoção como filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Durante toda essa promessa, tanto como foi originalmente feita a Abraão, como aplicadas aqui à vinda do Messias, dizia respeito a uma libertação espiritual, embora os judeus geralmente entendessem como a libertação de seus inimigos na terra, como possivelmente Zacarias também cria. Serviríamos. Poder obedecer, honrar e adorá-lo. Isso foi considerado como um favor. Isso foi o que foi prometido, e por isso Zacarias louvou a Deus. Sem temor. Sem medo da morte, dos inimigos espirituais ou dos inimigos externos. Que seremos sempre santos, sempre felizes. Que, sendo libertos de Satanás e do pecado, de todo temperamento inquieto e profano, devemos alegremente amar e servir a Deus, em todo pensamento, palavra e obra. Versículo 75. Em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Zacarias ansiava por servir a Deus em santidade e em justiça. Lucas mostra que o sacerdote aprendeu muito com o nascimento do seu filho. Cristo veio para nos dar a liberdade de servir ao Senhor sem temor da perseguição de nossos inimigos, para viver em santidade de coração diante de Deus e em justiça na conduta perante os outros. Santidade tem uma referência especial às relações do homem com Deus. Justiça, para aqueles que se conectam com seus semelhantes. Mas, como todas essas palavras, elas mais ou menos se sobrepõem. Diante dele, na presença de Deus, realizado como em sua presença, e com a plena consciência de que Deus vê o coração. A santidade não deveria ser meramente externa, mas espiritual, interna, pura, como Deus viria e aprovaria. Versículo 76. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor, para preparar os seus caminhos. Zacarias volta a louvar a graça de Cristo, mas faz isto agora na pessoa de seu filho, descrevendo brevemente o propósito para o qual ele havia sido chamado.
Embora em um bebezinho de 8 dias de idade ele ainda não observa dons proféticos, ainda voltando os olhos para o propósito de Deus, Zacarias fala disso como uma coisa já conhecida. Ser chamado significa ser considerado e abertamente reconhecido como profeta de Deus. Um chamado secreto de Deus já havia ocorrido. Restava apenas que a natureza desse chamado fosse manifestada aos homens. Mas como o nome profeta é geral, Zacarias, seguindo a revelação trazida a ele pelo anjo, afirma que João seria o precursor ou arauto de Cristo. Isto é, tinha o ofício de guiar os homens para a tua pregação para ouvir o Senhor. O principal ministério de João era testificar de Cristo. O maior ministério do crente também é ser testemunho de Cristo. João preparou os caminhos da primeira vinda, enquanto nós apressamos a segunda. Ireis adiante da face do Senhor. O Senhor Jesus, o Messias, que estava prestes a aparecer. E antes da face de um, é o mesmo que ir imediatamente antes de um, ou ser imediatamente seguido por outro. Preparar os seus caminhos. A imagem é tirada das grandes estratégias dos conquistadores do Oriente. Eles enviavam um arauto antes deles para chamar as pessoas dos países através das quais marchariam para se preparar para a sua abordagem. Isso é retirado de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai na terra estéril, vereda ao nosso Deus. Versículo 77. Para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Zacarias agora toca no assunto principal do Evangelho, quando ele diz que o conhecimento da salvação consiste no perdão dos pecados. Como todos somos por natureza os filhos da ira, segue-se que somos por natureza condenados e arruinados. E a base da nossa condenação é que somos cobrados pela nossa injustiça. Não há, portanto, nenhuma outra provisão para escapar da morte eterna, senão pela graça de Deus, reconciliando-nos consigo mesmo, não nos imputando as nossas ofensas. Na remissão de seus pecados. O mistério de João Batista foi de suma importância para preparar o povo para a vinda de Jesus. A salvação, porém, viria pela remissão dos pecados, pois uma não poderia acontecer sem a outra. João Batista, com seus batismos, ilustrou essa possibilidade, enquanto o grande batismo que Jesus trouxe com o Espírito reflete a presença da salvação. A palavra remissão significa perdão. Isso implica que Deus tratará o pecador como se ele não tivesse cometido pecado. A ideia aqui é que a salvação prestes a ser oferecida é aquela que estava relacionada ao perdão do pecado. Não pode haver outra. Deus não pode tratar as pessoas como seus amigos, a menos que elas venham a Ele por arrependimento e obtenham perdão. Quando isso é obtido, o qual Ele está prestes, sempre disposto a conceder, eles podem ser tratados com bondade e misericórdia. Versículo 78. Por causa da profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o raiar da manhã nos visitará. Por causa da profunda misericórdia. Literalmente, das entranhas de misericórdia. Em tão grande benefício, Zacarias justamente exalta a misericórdia de Deus. E não satisfeito em meramente chamá-lo de salvação que foi trazida por Cristo, Zacarias emprega uma linguagem mais enfática e diz que procedia das próprias entranhas da misericórdia de Deus. O raiar da manhã nos visitará. A aurora, o nascer do sol, porque a luz do Evangelho brilha do céu. Deus é seu autor e, por sua misericórdia, brilha sobre as pessoas. Zacarias então nos diz metaforicamente que a grande misericórdia de Deus fez o dia para dar luz àqueles que estavam sentados na escuridão. Zacarias exalta a misericórdia de Deus, manifestada em dissipar as trevas da morte e restaurar o povo de Deus à luz da vida. Versículo 79. Para iluminar os que estão sentados nas trevas e sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Para iluminar os que estão sentados nas trevas e sombra de morte. Essa é uma expressão denotando grande ignorância. Como na escuridão ou noite não podemos ver nada e não sabemos para onde ir, assim diz que aqueles que são ignorantes de Deus e seu dever estão nas trevas. A instrução que remove essa ignorância é chamada de luz. Assim como estamos em Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam em terra de sombra de morte, uma luz brilhou sobre eles. Para iluminar. Como o raiar do dia ou alvorada, o Messias proverá a luz da verdade e o perdão àqueles cegos pela escuridão dos seus pecados, a fim de guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Por essa expressão, Zacarias ressalta que a mais alta perfeição de toda excelência e felicidade deve ser encontrada somente em Cristo. A palavra paz denota todo tipo de prosperidade. Assim pretendeu Zacarias representar Cristo como autor da perfeita bem-aventurança, para que não busquemos a menor porção de felicidade em outro lugar, mas possamos descansar somente em Cristo, a partir da plena convicção de que nele estamos total e completamente felizes, a fim de guiar os nossos pés. A figura nesses versículos é tirada de viajante que, quando chega a noite, não sabe o que fazer e que espera pacientemente pela luz da manhã, para que saibam que caminho seguir. Pelo caminho da paz. A palavra paz descreve a relação harmoniosa com Deus. Essa canção de Zacarias é extremamente bonita.
expressa com elegância os grandes pontos do plano de redenção e a misericórdia de Deus em prover esse plano. Essa misericórdia é esplêndida, é digna de louvor, da mais alta e mais belas canções da ação de graça. Pois estávamos na sombra da morte, pecadores, miseráveis, errantes. E a luz surgiu, o Evangelho veio. E as pessoas podem se alegrar na esperança da vida eterna. Assim, Zacarias proclamou a dignidade, ofício, doutrina e sucesso de seu filho, e a ruína e recuperação dos judeus e gentios. Versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. O menino crescia, aumentava em estatura e vigor corporal. Essa declaração resumida é especialmente reminiscente para o amadurecimento do profeta Samuel, como vemos em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e sendo bem estimado diante de Deus e diante das pessoas. Fortalecia em espírito. Teve seu entendimento divinamente iluminado e confirmado nas verdades de Deus. Algo parecido é dito a respeito de Jesus em 2 outros versículos, a saber, Lucas capítulo 2, versículo 40, onde vemos: E o menino crescia e se fortalecia, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E também em Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com as pessoas. Sendo que a duplicidade é outro toque estilístico que enfatiza a superioridade de Jesus em relação a João Batista, assim como a diferença do fraseado entre os versículos. E esteve nos desertos. A cidade de Hebron, a região montanhosa circundante, ou perto de Nazaré, ou uma área próxima ao Mar Morto, que era habitada por um grande número de pessoas. Lucas não está dizendo que João viveu no deserto desde criança. João Batista, sim, foi um sacerdote que vivia no deserto. Até o dia que se mostrou. Talvez até os 30 anos de idade, antes da qual a lei não permitiria que um homem entrasse no ministério público. João Batista provavelmente esperou 30 anos para que o Messias se manifestasse a Israel. Não teve apenas uma imensa humildade, mas também uma grande paciência. Fique em paz.